clamamos em Ti nesta noite, e nós clamamos ao Senhor nesta segunda-feira, desse culto, Pai, mais esse elo cumprido diante do Senhor. Sabemos que nós somos mais do que vencedor, do poder do nome do Senhor Jesus. Aleluias e glórias. Glória a Deus. Eu acho que para Jesus pode ser melhor. Mas abra a sua boca e diga glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Te bendizemos nesta noite. Feche os seus olhos aí agora. Nosso prazer está na tua presença, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
sobre a sua vida. Que o Senhor é consolo, que o Senhor é lâmpada para os seus pés, que o Senhor sustenta a sua vida, o Senhor te fortalece nessa noite. Aleluias a Ti, ó Pai. Feche os seus olhos. Fale com o nosso Deus. Oriandere barashere canta la balasseria andaie. Iriandere barabala sheri canta la basuri andasi. Iriandere barana barasheri andala barasseria andaie. Oh, escudo e proteção, ó Pai, és Tu. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode declarar o que o seu nome é. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Declara sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Diga isso novamente, declare, 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 declare. Declare
dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, destripa as trevas, vem incendiar. Incendeia as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declara isso aí. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Yeshua.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Levante as suas mãos ao alto aí. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem lutas por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Você precisa que Deus faça o impossível na sua casa. Que aos seus olhos carnais você já tentou de todas as formas, mas não clamou aquele que pode todas as coisas. Porque às vezes nós pensamos em clamar a Deus, a pedir a Ele só no último caso. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele que pode, Ele que faz acontecer, Ele que opera o possível, Ele que transforma, Ele que muda a história. Posso enfrentar o que for. Nessa batalha não tereis que pelejar, porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Eu sei quem luta por mim. Nenhum dos planos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa se frustrarão. Porque você pode elevar os seus olhos para os montes e ver de onde vem o seu socorro. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele tem uma aliança comigo e com você. Na cruz tem vida, na cruz tem restauração, na cruz tem salvação, na cruz tem libertação. Uma nova vida, uma nova história, uma nova aliança. Uma aliança de vida, uma aliança de graça, uma aliança de paz, uma aliança de restauração, uma aliança de cura. Deus de aliança, Deus. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Sai do seu lugar, dizendo para Ele que Ele é Deus de aliança, que Ele é Deus de promessa, que Ele jamais, jamais falhará. Sai do seu lugar, vem à frente, vem ao altar do Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai, nós estamos aqui para poder bendizer o Teu santo nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor é o centro de tudo aqui, Pai. Tu és o centro de todas as coisas aqui, Jesus. Estamos aqui para o Senhor. Estamos aqui para poder exaltar o Teu santo nome, Deus digno de honra. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és Deus de aliança, Senhor. O Senhor estabeleceu alianças e mais alianças com o povo, Pai. E o Senhor tem uma aliança estabelecida com esse povo que está aqui nesta noite, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo. Tu és bendito, Jesus. É muito bom estar na Sua presença, Jesus. É muito bom fazer parte do corpo de Cristo.
Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és soberano, Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Nós estamos aqui porque o Teu nome nos une, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Continue com os seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai falar de uma família que a gente até pouco fala dela, que está ali em Gênesis. A família de Noé. Noé viveu em um tempo de muita corrupção. Um tempo extremamente difícil era aquele tempo de Noé. Deus olha para a terra e Deus não enxerga a não ser apenas a família de Noé. E a gente fala muito pouco, e a gente prega muito pouco, porque tem muito pouco da palavra a respeito desta família inicial de Noé. Mas eu vejo que do lado daquele Noé, que é um homem separado, um homem que Deus escolheu para construir a arca, alguém que buscou fundamentos de Deus para a casa dele. Mas do lado daquele homem havia uma mulher temente a Deus. Haviam filhos temente a Deus. Tanto é que Deus pegou toda esta família e colocou dentro da arca para iniciar um novo período da humanidade. E em Gênesis capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim: olha, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca, você e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Uma família que temia o Senhor. Com você eu estabelecerei a minha aliança nessa noite, irmão Walter. É o que Deus está falando. Com você eu estabelecerei a minha aliança nessa noite, Oni. É o Senhor quem está falando. Com o Senhor eu estabelecerei a minha aliança. Com você, Zane, é o Senhor quem está dizendo. Sidney, com você estabelecerei a minha aliança nessa noite. Edgar, com você estabelecerei a minha aliança nessa noite. Renato, com você estabelecerei a minha aliança nessa noite. Deus está chamando você aqui porque Ele quer estabelecer uma aliança com você, com a sua família nesta noite. Um homem, semana passada nós falamos que Deus precisava de apenas um. Hoje Deus está chamando a família inteira. Hoje Deus está querendo contar com a família inteira. É você e a sua casa. E você não pode abrir mão dos seus. Você não pode abrir mão da sua casa. Você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para a sua família. Você não pode abrir mão daquilo que Deus, daquilo que é princípios e propósito de Deus para a sua casa. Começa a falar com Deus agora. Que você que espera que Ele muda lá na sua família. Diga para Deus agora o que você espera que Ele faça na vida dos seus filhos. Não olha para o momento que os seus filhos estão vivendo. Olha para aquilo que é o plano de Deus para a vida dele. O plano de Deus. A Bíblia vai dizer que vocês não sabem os planos que Deus tem para vós. Planos de paz e não de mal. Deus, Ele tem plano de paz e prosperidade. Não olha para a circunstância.
Talvez agora ele está envolto nas drogas. Talvez agora ele está envolto na bebida. Talvez agora ele está envolto em tantas coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor quer estabelecer uma aliança hoje com você. Poderoso Deus, maravilhoso Senhor. Pai, nós apresentamos a nossa casa, Senhor. Nós apresentamos os nossos filhos. Pai, nós apresentamos o nosso cônjuge. E nós não abrimos mão do nosso casamento, Pai. Nós não abrimos mão, Senhor amado, daquela pessoa que o Senhor nos entregou. Pai, talvez para alguns aqui nesse momento o casamento possa estar difícil. Talvez para alguns nesse momento, Deus Todo-Poderoso, o relacionamento possa estar pesado, Pai. Mas, Pai, faça esse homem lembrar do juramento que ele fez junto do seu altar. Faça esse homem lembrar, Deus Todo-Poderoso, do amor que ele tinha por esta mulher. Pai, faça essa mulher se apaixonar de novo por esse homem, Pai. Faz esses filhos agora amarem os pais deles e respeitarem, Senhor amado. Pai, faça esses filhos agora honrarem os seus pais. Esses pais agora, Deus Todo-Poderoso, respeitarem os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Pai, vai entrando nessa casa agora, Senhor. Toda obra consagrada que está aí agora nesse quarto, eu mando embora na autoridade do nome de Jesus. Esta camisa que foi ganhada por uma namorada que não foi mais namorada, por alguém que há algum tempo foi de um relacionamento, eu mando embora agora todo o mal que está aí alojado por causa de um presente, no nome do Senhor Jesus. Pai, purifica essa casa agora, Senhor. Entra nessa casa agora, Pai querido. Entra nessa casa agora que está assolada pela droga, que está assolada pelas dívidas, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Vai mudando toda história, Senhor amado. Muda toda a história, Deus Todo-Poderoso, agora desta casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai trazendo vitória agora, Senhor amado. Vai trazendo paz, Senhor amado, a esta casa. Vai trazendo harmonia a esta casa agora, a esta família, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor amado, nenhum dos nossos se perderá, porque a Tua palavra diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nós declaramos isso. Nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra nos dá garantia, Senhor amado. Garantia de cura na nossa casa. Então agora, Senhor amado, entra nessa casa aonde a enfermidade está alojada, Pai querido. Entra nessas vidas aonde a enfermidade está alojada, e nós mandamos embora agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu estou falando com você, enfermidade. Vai abandonando esse corpo. Vai saindo agora, porque esse corpo pertence a Jesus Cristo de Nazaré. E nós chamamos a existência a cura agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós chamamos a existência toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta sua mão ao alto. Diga comigo assim: mas comigo. Diga assim: mas comigo o Senhor estabelecerá a aliança, e eu entrarei na boa vontade do Senhor. A minha família viverá para o propósito do Senhor. A minha casa é abençoada. Os meus são abençoados. A prosperidade é uma realidade na minha casa. A cura é uma realidade na minha casa. Eu tomo posse desta bênção, dessa aliança, agora, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Pode entrar no seu lugar abençoado em nome de Jesus. Pastora Rosa. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tome aí nas suas mãos e vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor os teus filhos, ó Deus, que vão devolver o seu dízimo nesta noite, que vão ofertar nesta noite, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe de maneira sobrenatural, ó Pai. Que essa semente, Senhor, que vai ser semeada no teu reino, ela venha crescer, frutificar, Deus, dar frutos em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender o devorador, ó Deus, na casa de cada um, ó Deus, e derramar a provisão que vem do Senhor em nome de Jesus, Pai. Eu declaro abençoado esses dízimos e essas ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vem à frente com alegria, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Vamos receber com alegria o mensageiro desta noite, pastor Robson. Queridos, eu quero que você preste muito, mas muita atenção no que Deus tem para falar com você nessa noite. Deus tem um destravar. Eu nem sei a mensagem dele, mas eu sei o tema. Deus tem um destravar para você nessa noite. Deus tem algo, querido, que pode mudar a história da nossa família. Para daqui para frente, para toda a eternidade. De verdade mesmo, Deus tem algo profundo para você nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa, que é algo que tem destruído muitas pessoas nesses dias. Mas é algo que Deus, quando destrava isso, quando libera essa coisa, Deus faz com que as pessoas vivam de uma forma muito, imensamente melhor. Estenda suas mãos e fala assim: pastor Robson, nós sabemos que o Senhor já entregou uma palavra para você. Nós agora pedimos a Deus para que Ele te use de modo grandioso e sobrenatural, para que possa ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, vencedores. Que a paz que excede a todo entendimento humano seja sobre a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. E o meu celular aqui já está me resistindo, querendo me provar nessa hora aqui, me bloqueando na hora que mais preciso dele. Bom, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel.
também a gente testa, né? Comprei um celular novo, em vez de passar tudo pro celular novo, eu ainda tô com o velho, aí o velho me faz passar raiva, né? Vamos, filho, vira. Não quer virar, eu viro você. Então, 1 Samuel, capítulo... 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 14. Enquanto eu espero a boa vontade do celular, ele... Desperta tu que dormes. 2 Samuel, capítulo 14. E realmente o meu celular, ele está fazendo as peripécias dele. Ele tem inteligência artificial, pensa pela própria cabeça dele. Muito bem, a Bíblia fala assim, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 1. Percebendo, pois, Joabe, filho de Jeruia, que o coração do rei começava a se inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo ou com perfume, e se como mulher que há de já muitos dias estar de luto por alguma morte, apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Continua. A mulher de Tecoa apresentou-se ao rei, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe: salve-me, ó rei. Ela disse: salva-me, ó rei. Vou colocar até mais expressão. Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. E um feriu ao outro e o matou. Eis que todos os parentes se levantou contra a tua serva e disse: dá-nos aquele teu filho que feriu seu irmão, para que matemo-nos e façamos a vingança da vida que ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão as últimas boas, as brasas que me ficaram, de sorte que não deixam o meu marido, nem um nome sobreveio, não há nenhuma herança na terra. Pode passar. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens ao seu respeito. Disse-lhe a mulher de Tecoa ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. Ó rei, porém e o seu trono seja inocente. Continua. Disse o rei: quem fala contra ti, traz-me a mim e nunca mais tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem para matar e exterminar o meu filho. Respondeu então o rei: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem só um dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: permita que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. E disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Aí ela estava questionando Davi: por que pensas
de outra forma contra o povo de Deus. Pois, em pronunciando o rei este juízo, condenou a si mesmo, visto que não quer fazer a vontade ao seu desterrado, ou seja, ao seu filho. Porque temos de morrer e somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado para sempre. Feche os seus olhos por um instante. Pai, de outra forma não seríamos nós privilegiados, ó Pai Celestial, se não fosse pela sua misericórdia. Eu sei, ó Deus Todo-Poderoso, que os seus planos, eles não podem ser frustrados. Não podem. Eu sei, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tem planos para as nossas vidas. E os planos que o Senhor tem para nós são bons, perfeitos e agradáveis. Eu sei, ó Deus Todo-Poderoso, que a vida que nós temos hoje, nós vivemos a vida na fé do Filho de Deus. Sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que aquilo que o Senhor tem permitido só vai acontecer quando nós permitimos, ó Deus, que a palavra de cura, de restauração e de amor entre na nossa vida. Por isso, Deus Todo-Poderoso, eu peço por cada um que está aqui, por cada um desse filho, dessa mãe, desse pai, dessa criança, desse adolescente. E eu te peço, Deus, fala porque nós queremos escutar a voz do Senhor e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Pode se sentar, amados. A palavra de Deus aqui no livro de 2 Samuel 14, 13, fala assim, versículo 2. Por isso mandou trazer de Tecô uma mulher conhecida pela sua sabedoria. A Bíblia nos fala que Joabe, que era sobrinho de Davi, ele era filho do irmão de Davi, ele tinha uma grande amizade com Absalão. Quem era Absalão? Absalão era o filho mais belo que Davi tinha. A Bíblia fala que ele tinha uma beleza tão deslumbrante que até mesmo o cabelo dele era algo fantástico, que dava inveja a toda mulher. Todo sonho que a mulher quer ter de cabelo, quem tinha era Absalão. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Absalão cortava o cabelo uma vez por ano, e quando eles pesavam o cabelo que ele cortava, tinha 2,4 kg de cabelo, peso. Robson, morra de inveja. A Bíblia fala que Absalão, ele era belo, formoso, e ele tinha uma irmã. Lá em 2 Samuel capítulo 13, fala que ele tinha uma irmã belíssima. Ou seja, a linhagem deles todos eram de filhos maravilhosos, belos. E a irmã dele se chamava Tamar. E Absalão amava sua irmã demais. Cuidava, zelava, protegia. Ele era o irmão coruja, o irmão mais velho, que protegia a irmã de todos os gaviões. Lá em casa, meu pai me deu essa responsabilidade, cuidar das minhas irmãs. O Erlei, que eu digo, o Erlei passou mais aperto, o Erlei, o Alisson, a Tessa já era casada, e o Afonso teve que conversar, foi com meu pai, de tete a tete. Mas depois passar a responsabilidade para mim. Um dia lá, conversando com o Alisson, deu dor de barriga nele, deu piriri nele lá para conversar. Ficou apertado. Não sei se eu sou bravo, a Luciana está rindo lá, não sei por quê. Não é por nada não, né, Luciana? Então tá bom. Bom, a Bíblia fala que então Absalão, ele cuidava de Tamar. Ele tinha zelo pela irmã dele,
E o nome Absalão, o significado de Absalão é meu pai tem paz. O meu pai é a paz. Absalão, ele tinha os traços das características do pai. Sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que Absalão era um psicopata, doido, ele era um homem perverso, mau, ele não tinha em nada as características do pai. Peraí, mas o nome dele, o significado do nome dele era meu pai tem paz. Mas você sabe da história de Davi? Davi era um rei segundo o coração de... Mas um pai terrível, péssimo pai. Um homem que não cuidava da sua casa e não permitia o acesso dos filhos a ele. A vida de Davi era voltada para governar e ele governava muito bem. Administrava como ninguém. Trouxe riquezas e mais riquezas para o povo de Israel. Então ele era adorado e idolatrado por todos. Mas os filhos sentiam a ausência do pai. Se você ler o livro de 2 Samuel, você vai ver que no capítulo 15, depois de tudo que aconteceu, Absalão fala assim, olha, meu pai me traz do exílio, mas há 2 anos que eu não vejo ele. Era melhor se meu pai tivesse me deixado no exílio do que me deixar sendo atormentado por não ter a presença do meu pai. Então a Bíblia nos mostra que Davi era um pai ausente. E por ser ausente, os filhos, eles criaram características que não tinham nada a ver com a ideia projetada do pai e da mãe para os filhos. Porque não adianta você dar um nome para o seu filho, projetar algo para o seu filho, se você não está presente para forjar na vida dos seus filhos o projeto que você estabeleceu, que você sonhou, que você desejou. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo que ela estando velha, não vai desviar do caminho. E por que muitas pessoas desviam do caminho? Você desvia de um caminho porque você não conhece o caminho. Só se desvia de um caminho quem nunca passou pelo caminho. Você já errou alguma vez uma rota aí, um lugar que você estava indo? Eu já errei demais. Foi muito. Porque eu não conhecia o caminho. Absalão, ele tinha o nome de o meu pai tem paz. Mas ele cresceu numa casa que o pai dele vivia em guerra o tempo inteiro. Davi guerreou com muitos inimigos, venceu todos, mas perdeu a maior de todas as batalhas, a guerra dentro da sua casa. Ele não lutou pelos seus filhos. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala no capítulo 13 que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e ela era belíssima. A Bíblia fala que ela é belíssima. Mas ele tinha um meio-irmão, e esse meio-irmão, ou seja, filho de uma outra mulher, se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E o nome dele era Aminon. Aí nós já vimos muitas pessoas, eu não quero florear nem dar desculpas. Naquela época, meios irmãos podiam casar. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero te dizer que ele se apaixonou por ela como mulher porque eles não viviam na mesma casa. Eram famílias separadas. O pai era o mesmo, mas os relacionamentos eram individuais. Quem é que tem primo que casou com prima? Então você sabe muito bem o que é isso. Tem o mesmo sangue, mas vive em casas separadas, relacionamentos separados, e aí você vai convivendo, eu não apaixonei. O relacionamento deles não era de irmãos, mas sim de primos. Por causa do distanciamento do relacionamento. Temos o sangue, temos alguma coisa a ver, mas nós não temos a convivência diária. O que fortalece uma família é a convivência diária, todos os dias. Viver juntos é que fortalece. Estar com seus filhos é que dá o tempero.
se você não vive junto com a sua família, com seus filhos, você não tem cumplicidade alguma. A Bíblia então fala que Amnon se apaixona por ela, Joabe trama com ele, e eles usam de ardis, convencem o pai para que ela fosse lá, cozinhasse para ele, mas na realidade ele vai e molesta sua irmã, e ela fica traumatizada. A Bíblia fala que Absalão, que ele já tinha uma tendência psicopata, literalmente ele era um psicopata, psicótico, narcisista, vaidoso, porque se você ler os textos, você vai ver que ele tinha todas essas características. Uma pessoa com problemas emocionais gravíssimos. E a Bíblia fala que Absalão odiou Amnon. Então ele trama uma festa, e quando ele trama essa festa, ele prepara e fala com os servos dele, assim, olha, assim que meu irmão, quando terminar a festa, vocês vão seguir meu irmão e vão matá-lo. E vocês vão fazer porque é minha responsabilidade. O que eu estou mandando vocês fazerem é para vocês fazerem e vai ser creditado na minha conta. Mata meu irmão. A Bíblia fala que Absalão, ele amava e cuidava da irmã. E todo psicopata, ele tem uma tendência a amar e proteger uma pessoa. E para você ter uma ideia como que Absalão amava a sua irmã no quesito de cuidar, ele tinha 3 filhos e uma filha. Sabe qual era o nome da filha de Absalão? Tamar. Ele deu o nome da filha dele, o mesmo nome da sua irmã. Então ele era, por mais que ele tinha tendências ruins, ele era um bom pai. Davi, ele tinha um bom coração, um coração segundo o coração de Deus, mas era um mau pai. O seu filho tinha uma tendência distorcida, mas era um bom pai. Cuidava dos filhos, amava a filha, porque ele amava a irmã e cuidava da irmã, zelava pela irmã. E quem tocou na irmã, ele falou, vai morrer. Uma pessoa para fazer isso é uma pessoa que ele não tem amor nenhum pela vida. E por que Absalão não tinha amor nenhum pela vida? Porque ele se sentia desprezado pelo seu pai. A Bíblia fala que então ele mata o seu irmão, foge para uma terra distante. Ele vai para Siquém, foge, e ele fica foragido durante 2 anos. Davi não manda buscá-lo. Davi, ele deixa esse tempo todo. Davi não se pronuncia, Davi não toma uma posição, Davi não resolve o problema, Davi deixa a coisa rolar. Passados 2 anos, ele sente falta do filho, Joabe descobre isso, então contrata essa mulher de Tecoa. Eu quero dizer para você que a cidade de Tecoa é a cidade dos profetas. O profeta Eliseu é de Tecoa. Então ele traz uma mulher que tinha sabedoria, ou seja, conhecimento, e ela vai e faz junto com Joabe, declara uma parábola, uma história. E fala que essa mulher era viúva, tinha 2 filhos, o marido tinha morrido, e aí os filhos brigam e um mata o outro. Davi não sabia, mas ele estava caindo no ardil daquela mulher. E Davi se comove, então fala assim, eu vou defender sua causa, vou resolver esse problema. E quando Davi, então, toma a causa dela, ela fala uma coisa que é fantástico. 2 Samuel 14:13 fala assim, então disse, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus a mesma coisa que prometeu fazer por mim? O que aquela mulher estava falando para ele? Por que você não toma atitude de pai como você tomou uma atitude de governante ou de juiz comigo? Você assume uma responsabilidade com a nação inteira, mas perde a sua casa. Por que você faz isso? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para a sua casa o seu filho banido.
ele tinha se recusado a resolver o problema do filho dele. Ele tinha se recusado a cuidar, zelar e proteger o filho dele que estava sofrendo. Ele estava recusando tomar uma atitude porque ele deixou e empurrou o problema para que o outro resolvesse. E no versículo 14 ele continua dizendo assim: um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água que depois é depositada e derramada sobre a terra. O que a água faz quando ela cai na terra? Ela é chupada, absorvida. Ela cai sobre a terra e não pode ser mais recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aquele que fora banido da sua presença. Isso é fantástico. A Bíblia fala, olha, Davi, diferente de você, que rejeitou o seu filho, Deus não, Ele atrai os filhos para Ele. Ele não quer que nenhum esteja fora. Aí nós lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida é essa, que conheçam a mim como Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo que Ele tem. A Bíblia fala que então, depois de todo esse convencimento dessa mulher de Tecoa, o rei manda falar com Joabe, vai lá e busca Absalão. Mas depois de buscar Absalão, em vez dele chegar diante do rei, ou diante do seu pai, a Bíblia fala que Davi fala assim, olha, ele pode vir, mas eu não quero ele na minha presença. O que adianta você saber onde está o seu pai, se você não pode chegar na presença dele? Uma nova ferida aberta na alma. E a Bíblia fala que quando essa ferida foi aberta na alma, enquanto Davi estava no palácio, a Bíblia fala que Absalão ficava na porta, na entrada do palácio. O rei no trono, o filho do lado de fora. E quanto mais tempo ele ficava do lado de fora, mais dor, mágoa, rancor e ira no coração dele. E a Bíblia fala que então ele maquinou. E ele se apresentava com as pessoas e julgava a causa das pessoas e falava assim, olha, meu pai ele é muito ocupado, ele não pode te atender, mas eu resolvo o seu problema. Então Absalão contratou 50 homens, e carros e carruagens, e começou a desfilar para que todos vissem ele como o futuro rei. E depois Absalão dá um golpe de estado e destitui o próprio pai. A negligência não do rei, mas de um pai, faz com que o filho se volte contra ele. A história se desenrola. Mais à frente a gente vê que depois trava-se uma guerra entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão. Absalão perde a guerra, foge e como ele tinha o cabelo muito grande, ele se prende numa árvore, ele morre enforcado naquela árvore. Davi tinha um filho assassinado pelo outro filho, uma filha estuprada, o filho que assassinou o irmão depois morre enforcado. Davi já tinha anteriormente, no capítulo 10, um filho, bebê, recém-nascido, morrendo por causa da desobediência de Davi, provocado por causa de um adultério. A Bíblia nos fala que traumas foram criados um atrás do outro, porque um pai negligenciou o seu papel, a sua responsabilidade. Feridas são abertas na vida de homens e de mulheres, porque muitos de nós não assumimos
o nosso papel e o nosso compromisso. Mas só que a Bíblia continua falando aqui, versículo 14, olha só, presta bem atenção. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como a água que é depois derramada na terra. Não pode mais ser recolhida. Mas, Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aquele que fora banido da sua presença. Todos nós que estamos aqui fomos banidos da presença de Deus por causa do pecado. Feridas foram abertas na nossa alma. Muitos chegaram aqui com feridas emocionais, feridas psicológicas, mas Deus, Ele nos incumbiu de sermos tratados e graciosamente o Espírito Santo foi sendo revelado a nós e foi nos limpando e nos purificando. Mas agora eu e você temos uma responsabilidade de não abrirmos feridas nos nossos filhos. Nós temos aqui o tema, minha família, meu maior patrimônio. Sua família é seu maior patrimônio de verdade? Porque nós vemos a história de um homem que era Davi, que ele tinha todas as qualificações, mas errou feio como pai. Como eu disse para vocês, Absalão significa meu pai tem paz. Tamar, o nome dela significa tamareira, aquela que dá tâmaras. As tâmaras é da onde eles tiram mel em Israel, mel de tâmara. Você vai deixar alguém roubar a doçura das suas filhas? Tem um monte de gente querendo roubar a doçura da sua filha. E a Bíblia fala que uma menina que era bela, que era cuidada como uma princesa, foi roubada a doçura e a alegria da vida dela, que de vestes de princesa ela se vestia com vestes de luto depois do que o irmão Amnon fez com ela. Quantos de nós temos sido feridos, magoados, machucados e perdemos a alegria, o prazer? O filho dele, Amnon, o nome dele significa fiel e confiável. Aonde Amnon perdeu as qualificações de ser fiel e confiável? Nós aprendemos a ser fiel e confiável com os nossos pais, andando com eles, sendo ensinados por eles, sendo doutrinados por eles, sendo disciplinados pelos nossos pais. Quando um pai não coloca limite no seu filho, a Bíblia fala que quando Amnon estava ardendo de amores por Tamar, ele falou com Davi, permita que ela venha aqui e faça bolo para mim. Peraí, mandou a princesa fazer bolo, trabalhar como serviçal para o irmão? O pai falou, pode ir. E ele tinha um monte de serviçal. Por que os empregados não fizeram? Era um pai que não preocupava e não zelava pela sua casa. Porque no mínimo ia falar assim, ué, mas por que você quer que sua irmã faça bolo para você? Você tem um monte de cozinheiro aqui no palácio? Não estou te entendendo, não. Se você está doente, eu vou chamar um médico, eu vou te levar lá no Mater Dei, lá no Veracruz, vou te internar. A minha filha mais nova, toda vez que ela mostra machucado, eu falo, nossa, que buraco é esse, que rombo, vou te levar no médico. Ela, não, já estou boa. Todo machucadinho, ela fala, nossa, machuquei. Eu falei, Esther, vamos agora para o hospital, vou te levar lá, você vai tomar aquela injeção caprichada. Ela, não, já estou boa, já estou boa, já estou boa. O mínimo que se espera de um pai é preocupar com o que o filho está passando. Eu vou te explicar mais ou menos o que é isso. Eu estava contando para a Luciana agora. Ontem, Dia das Mães, eu fui passar o Dia das Mães com a minha mãe. A Josi foi passar o Dia das Mães com a mãe dela. E as minhas filhas foram com a mãe. São filhas da mãe. Então elas foram para passar com a mãe. Foram passear. E elas estavam lá para o lado de Sete Lagoas. Quando elas voltam, o carro estraga com elas na BR.
Aí eu estava indo embora tranquilamente para casa, feliz da vida. Eu estava super zen ontem, sem dinheiro, sem carro, sem nada. E aí eu fui, peguei um ônibus. Não, eu olhei e falei assim, nossa, o Uber aqui tá caro. Eu vou pegar um ônibus, vou descer na Bíblia Machado e lá eu pego outro Uber. Aí eu cheguei na Bíblia Machado, eu olhei e falei, o preço agora aqui tá melhor, vou embora. Só que veio um ônibus, eu falei, vou pegar esse ônibus, vou descer lá no Serrano. Eu estava livre, leve e solto. Aí eu estava dentro do outro ônibus e de repente o telefone toca e a Josi, o carro estragou. Falei, então espera aí que eu vou ligar pro seguro para eles mandar um reboque. Quando eu falo isso, eu ouço a voz da Esther falando assim, ô mamãe, quando é que nós vamos embora para nossa casinha? O meu coração doeu na hora. E eu pensei, 5 mulheres na BR, sozinhas, eu não posso deixar esperar o reboque chegar. Aí eu falei assim, eu tenho amigo que tem reboque, vou ligar para ele. Falei, ô Vi, dá para você dar um socorro para a gente? Falei, o que foi? O carro estragou. Aí ele falou assim, pô, aonde que é? Eu falei, liga para a Josi, porque aí a Josi te explica, que é ela que está com o carro. Aí eu vi, foi. Aí eu falei, eu vou pegar o outro carro lá da empresa e vou lá buscar elas. Mas aí eu falei, se eu for agora, eu vou perder no caminho. Falei, olha, eu poderia acionar o seguro. Não ia gastar um tostão, que eu já pago. Mas quem aqui tem seguro sabe, a gente não sabe quando que o reboque vai chegar. Se eu tivesse lá, a gente estava tranquilo, fica tranquilo aí dentro do carro que eu vou resolvendo aqui. Eu esperava o reboque sem problema nenhum. Mas quando você tem uma responsabilidade e você não pode socorrer os seus filhos, você move céus e terras, mesmo que você fique no prejuízo, mas você vai socorrer a sua casa primeiro. Todo o material fica em segundo plano. O G foi lá, atendeu, socorreu, levou, trouxe. E quando eu vi minha filha, eu falei assim, nossa, filha, você já chegou na sua casinha. Nós temos que proteger os nossos filhos. Nós temos que proteger nossas esposas, nossa casa. Para mim, eu poderia falar assim, olha, já acionei o seguro, está tudo bem. Vai chegar aí. Só fica esperando tranquilo que vai chegar. Eu falei, não, eu vou economizar uma grana preta. Mas tem hora que dinheiro não pode reger sua vida. O que regia a vida de Davi era o governo de Israel, era as riquezas e as conquistas. Porque se você vê lá no capítulo 12, a Bíblia fala que Davi, antes dessas coisas, ele batalhou e ele conquistou um reino, que só a coroa do rei tinha 35 quilos de ouro. Ela pesava 1 talento, 35 quilos de ouro, fora as pedras preciosas da coroa. E ele colocou sobre a sua cabeça. O que você tem sobre a sua cabeça? Um dia a Giovana era pequena. E eu cheguei no quarto, a Giovana, ela devia ter por volta dos seus 3, 4 anos. E ela já estava na escolinha, com 4 anos. E de repente eu vi a Giovana falando assim, sua feia, você é horrorosa. Não existe menina mais feia do que você. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, só estava a Giovana. Ela estava falando de quem? Ela se olhava no espelho e falava, você é feia e horrorosa. E eu falei assim, mas por que ela está falando isso? Porque na escola, os coleguinhas diziam para ela, você é horrorosa. Você é a menina mais feia que existe. E eu falei assim, aqui não, Satanás. E eu falei assim, filha, de quem você está falando? Porque quando eu olho para o espelho, eu vejo a menina mais linda de toda a terra. Que tem o cabelo mais maravilhoso de todas. Você é uma princesa, porque você é filha de uma rainha. E o seu pai é rei.
E você é a menina mais amada que tem nessa casa. Ninguém é mais amado aqui do que você. Nunca deixe ninguém falar isso de você. E a Giovana tem aquele cabelinho dela, né? Que quando ela deixa solto, então, fica aquele, parecendo um ninho de passarinho, que é trem. E eu falo, olha que cabelo lindo que você tem. E toda vez que a gente vai em qualquer igreja, ela vê uma pessoa com um cabelo mais assanhado que o dela, ela fala assim, olha pai, ela tem um cabelo igualzinho o meu. Eu falei assim, não estou falando com você? Ela, olha para você ver como que ela é chique. Tem gente que quer roubar a alegria dos seus filhos. E você é aquele que deve zelar por eles. A Esther já é o contrário. É a autoestima em pessoa. Ela chegou para mim e falei, pai, eu descobri qual é a filha favorita que você tem. Falei, qual? Ela, eu. Eu falei, por que você está falando isso? Sabe por que eu descobri que eu sou a sua filha favorita? Eu falei, por quê? Porque você sabe muito bem que a cor que eu mais gosto é azul. Eu falei, é verdade. Ela falou, pois é, você comprou um carro azul. Ou seja, eu sou a filha favorita. A Giovana só ficou olhando assim para ela. Eu falei, uai, engraçado, né, Esther? Quando eu comprei o carro, você nem era nascida. Aí a Giovana falou, ih, tomou? A Esther é altamente resolvida. Ela falou, eu sou muito inteligente. Pai, eu sou esperta demais. Por que uma viveu a experiência de ter autoestima e a outra, ela estava sendo atacada nas emoções e se achava feia e horrorosa? Porque eu dormi no ponto. Pai, não durma. Vigie. O mundo quer tragar e destruir os seus filhos. Marido, proteja a sua esposa, porque o mundo quer destruir as emoções da sua esposa. Mulher, não destrua a masculinidade do seu marido. Honre-o. Você sabe que o seu marido não é para você amá-lo? Tem mulher que ama o marido, mas desrespeita ele o tempo inteiro. Honre o seu marido. Sabe como você honra o seu marido? Tem que trocar o chuveiro da sua casa? O chuveiro queimou. A conta de luz, olha isso, olha aquilo. Tem mulher que quer resolver todos os problemas. E aí depois fala assim, nossa, meu marido é um banana. E você é o abacaxi que ele arrumou. Porque você só arruma problema. Porque em vez de você abençoar o seu marido, fala, tá aí para você resolver. A posição é sua. Nós ferimos e destruímos as emoções uns dos outros, porque nós não conseguimos nos colocar na nossa posição. Você não tem ideia que quando o Vinícius me passou essa incumbência, o BO que eu arrumei para mim. Hoje, Vinícius, minha filha manda uma mensagem para mim assim, pai, por que você está brigando com a minha mãe? Aí eu, hã? Aí ela falou assim, você está brigando com a mamãe? Eu falei, não estou sabendo de nada não, nós não brigamos não. Aí ela falou assim, é porque eu vi uma pessoa falando com a minha mãe que você tinha xingado ela. Eu falei, mas por quê? Porque o carro estragou. Eu falei, nós não tivemos nem tempo de discutir, nós fomos resolver o problema e depois nós fomos dormir. No dia seguinte, que foi hoje, nós fomos embora, fomos para trabalhar juntos, no mesmo ônibus, e conversamos de tudo de menos de carro. E eu disse para minha filha, não deixa ninguém falar mal do seu pai e da sua mãe. Todas as vezes que alguém falar do seu pai e da sua mãe, pergunte para mim e para ela, igual você fez. Você está de parabéns.
Tem gente que quer destruir a sua família. E às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo esse papel. Mas eu e você temos que assumir aqui agora um compromisso de defender o maior patrimônio que nós temos, a nossa casa, os nossos filhos, as emoções dele. Tem muita gente aqui que dá de tudo para os filhos, mas não dá o que eles mais precisam, a sua presença, o seu tempo. Não valoriza um tempo com eles. Talvez os seus filhos já são velhos, já são maduros, mas você gasta tempo com eles? Você conversa do que eles gostam ou do que eles pensam? Nós temos que ter tempo, gente. Ontem eu dediquei um tempo para estar com a minha mãe. Minha mãe já está com uma idade avançada. Há dias atrás a gente nem sabia se ela estaria aqui hoje, de tão enferma que ela ficou. Hoje ela está ótima. Ontem ela estava aqui no culto, graças a Deus. Mas nós vamos estar aqui lamentando pessoas que partiram, ou nós vamos aproveitar o tempo que nós temos com quem nós amamos hoje? O nosso tempo é escasso. E o nosso maior patrimônio está escorregando entre os nossos dedos. A Bíblia fala que a água que é jogada na terra, ela não pode mais ser pega. Mas Deus o tempo inteiro está provendo maneiras de atrair a nossa vida de volta para Ele. Atraia sua família de volta. Restaure a sua casa nessa hora. Mude a história da sua família através do seu relacionamento com seus filhos. Se coloque de pé. Eu gostaria que os pastores viessem aqui para frente. E você que tem uma ferida, uma mágoa, você que foi machucado nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua família, talvez pelo seu cônjuge, talvez pelos seus filhos. Eu gostaria que eu quero te encorajar a você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Eu sei que Deus pode libertar a sua vida hoje. E não é vergonha você vir aqui à frente, olha, e reconhecer alguém te machucou. Ou talvez você feriu alguém. E você não tem coragem de pedir perdão para ela, ou de falar assim, olha, eu preciso consertar com você. Deus quer mudar a história da sua família. Mas Deus, para consertar a história da sua família, primeiro Ele tem que curar você. E Deus busca homens e mulheres curados para restaurarem outros. Deus quer restaurar os seus filhos, mas primeiro Ele tem que restaurar a sua alma. Deus quer mexer aonde que mais dói em você. E se você tem alguma ferida, está na hora de você vir à frente. Está na hora de chamar também aqui à frente pessoas que não estão aceitando mais a sua família como ela está. Sabe, tem famílias que são totalmente disfuncionais. E você fala assim, Deus, por que a minha casa é desse jeito? Nós não temos paz, temos guerra, temos briga. Meus filhos, eles precisam de tratamento psicológico. Fazem terapia. Mas eu não quero mais aceitar isso na minha casa, Deus. Eu te convido a vir à frente. Eu não quero fazer um apelo emocional aqui, eu quero te convidar para você ser curado. Apelo emocional é para fazer você chorar. Cura é para te restaurar, para que você tenha uma vida abundante. Deus não precisa tocar no emocional de ninguém. Ele precisa curar pessoas, e é isso que Ele quer. E se você quer cura, se você quer ter uma vida plena, deixa Deus te tocar aqui.
Eu não vou mais me alongar em chamar mais ninguém, mas você sabe se Deus está falando com você e Ele quer te curar. Os pastores vão impor a mão em você, e quando eles imporem as mãos sobre você, você vai sentir que Deus está arrancando essa ferida e essa mágoa, essa opressão que prende você e a sua família, o seu lar. Esses anos de terapia que você tem feito, esses anos de tratamento psicológico, esses traumas, esses desesperos que fazem você nem dormir à noite, Deus vai estar arrancando hoje da sua vida. E eu vou orar por você agora. Pai, o Senhor que toma a causa dos órfãos e das viúvas, o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que acode aquele que está desesperado. Pai, eu te apresento agora os seus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, homens e mulheres que estão aqui, que não conseguem avançar nem progredir, que não conseguem, ó Pai Celestial, ir além, porque tem vivido uma vida, ó Pai Celestial, angustiado, porque lá atrás receberam uma palavra, ó Pai Celestial, de amargura e de dor, onde eles não conseguem romper, ó Pai Celestial, não conseguem avançar, vivem, ó Pai Celestial, num ciclo perpétuo de frustração e de decepção. Um ciclo, ó Pai Celestial, onde eles só lembram das dores e das mazelas que foram causados por aqueles que tinham que os amar e os proteger. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo agora, o Senhor se apresente como Pai, como aquele que ama e protege. Acolhe agora os seus filhos, ó Deus Todo-Poderoso, arranca deles toda a dor e toda a frustração, toda a mazela, toda a bagagem de frustração que eles têm carregado ao longo das suas vidas. Deus Todo-Poderoso, que eles entendam que eles estão amados, protegidos, cuidados, zelados, e que não há outro que os ame mais do que o Senhor. A sua palavra diz: quem tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor daqueles que o amam. Deus Todo-Poderoso, olha os seus filhos que aqui estão, que foram deixados, desamparados, abandonados, que foram frustrados, que não receberam, Pai Celestial, a justa medida, a palavra de incentivo, a valorização e o respeito, que foram defraudados, que foram enganados, que foram subjugados. Oh Pai, eu te peço agora, venha ao encontro deles, ó Deus, envolva-os com seus braços de amor, envolva-os com seu cuidado, dê a eles, ó Deus, a graça, a alegria e a certeza da sua salvação. Deus os envolva. Tira todo esse peso, ó Pai Celestial, que dia após dia eles têm levado, ó Pai Celestial, por todos os lados, onde quer que eles vão. E essa dor, esse peso não os abandona. Está na hora deles serem libertos, porque a sua palavra diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E vocês são livres. Vocês agora estão sendo acolhidos, recebidos pela paternidade do Senhor. Ele é o seu Pai, Ele é o seu aconchego, Ele é a sua proteção, Ele é a sua morada. Não os deixa, ó Pai Celestial. Envolva-os, ó Pai Celestial, com o seu amor. Pai Celestial, o pertencimento e a acolhida que eles nunca sentiram, que eles comecem a experimentar agora. Que todo jugo, que todo fardo, que toda a seta caia por terra agora, e que eles possam viver a plenitude de estar diante daqueles que o amou. Que a paz, a alegria que excede a todo entendimento humano seja sobre eles. Arranca agora, Deus, esse fardo. Arranca agora, Deus, e liberta, para que essa mulher, esse homem, ele possa frutificar e ser pleno de direito, pleno de atitude,
Celestial para desfrutar. Que toda mágoa, que todo medo seja arrancado agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você é livre, você é liberto, você é restaurado. Você agora pode viver a alegria e a plenitude que o Senhor te dá. Sinta-se amado. Sinta-se agora protegido. Sinta-se agora pertencido. Todo o amor que foi privado de você até o dia de hoje, receba agora em porção dobrada o amor, o cuidado, a proteção e a alegria. Que bata em retirado todo medo caia por terra agora. E que a coragem, a alegria, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Receba agora. Largue agora todas os grilhões e as correntes que te prendem. Tudo aquilo que te amarra está sendo agora solto, para que você seja liberto e viva a vida que o Senhor te prometeu. Você é filho, você é escolhido, você é valioso e Ele te ama. Nós te amamos. E você é muito, muito precioso. Não tem ninguém igual a você na terra. Você não tem que provar nada, absolutamente nada para ninguém. Você é quem o Senhor diz que você é. Você é quem o Senhor te criou para ser. Você é filho. Você é herdeiro. Você é escolhido. E Deus te ama. Se você pode, olha para mim aqui. Você pertence a uma família. Famílias nos rejeitam, nos abandonam. Mas quando nós nos sentimos acolhidos, o amor nos enche. Eu poderia colocar um vídeo que eu assisti hoje de manhã para vocês, de um cara que eu vejo muitos vídeos dele no YouTube, mas eu vou te contar a história dele. Eu não sabia. Ele disse que ontem, no Dia das Mães, ele queria contar a história dele. Ele nasceu de uma gravidez não desejada. A mãe não quis. Mas ele disse assim: olha, eu louvo a Deus, eu agradeço porque essa mãe que não me quis, mas ela não me abortou. Ela me amou do jeito dela em permitir que eu vivesse. Passaram-se os dias quando eu nasci. Correu no bairro que uma mulher queria dar o seu filho. E então um homem muito duro de coração, um alemão de 55 anos, e a sua esposa ficaram sabendo da história, então escolheram me adotar. E ele disse: olha, ele era um homem muito seco, ele não tinha filhos. Mas aquele homem, na época não tinha internet, não tinha Mercado Livre, não tinha nada. Mas quando ele decidiu, ele comprou tudo o que eu precisava. Berço, fraldas, roupinha. Parecia que ele era autodidata. E a minha futura mãe, ela disse: olha, eu não sei quanto a você, se você vai querer esse menino ou não. Se você não quiser, eu separo de você, mas eu vou pegar esse menino para me cuidar. E ele fala que então ele foi e recebeu uma pessoa que tinha um futuro improvável, recebeu uma família.
Mas só que quando ele tinha 1 ano, a mãe dele estava com câncer. E aquela mulher, entre as dores, veio a falecer quando ele tinha 1 ano e 2 meses. O pai, então, se tornou pai e mãe, cuidando dele com um zelo. Ele era engenheiro da Mercedes, lá em São Paulo, e começou a cuidar dele. Mas um menino que fora rejeitado pela mãe e tinha sido acolhido por uma outra mãe já com uma idade mais velha, avançada, com 1 ano perde a segunda mãe. E se a situação já era ruim, quando ele estava com 2 anos, o pai também estava com câncer. E desesperado foi tentar achar alguém que cuidasse dele, porque se ele viesse a faltar, aquela criança tivesse uma família. Ele tinha um irmão que eles eram inimigos entre si, mas no dia do velório da esposa dele, o irmão chegou, bateu no ombro dele e falou assim: olha, eu estou aqui. Ele chegou para todos os familiares, ninguém podia pegar aquela criança, ninguém podia cuidar daquele menino. Até um dia que ele chegou no irmão dele e falou: olha, se eu faltar, cuida dele. Aquele homem já tinha 4 filhos, e aquele menino chegou na casa dele com 2 anos, e eles falam que ele chorava dia e noite, dia e noite. Só que depois disso ele cresceu. Aos 8 anos, a terceira mãe dele morre. Com 10 anos, o pai morre. Ele foi ser cuidado pela outra irmã, que tomou o cuidado dele até os 20 anos. E ele falou assim: olha, no dia em que eu falei assim, agora minha mãe já criou todos os filhos, eu sou o mais novo. Ele construiu a casa dele, construiu um quarto para que a mãe dele estivesse sempre com ele. E essa mãe não chegou a desfrutar dessa casa com ele. Ele falou assim: olha, eu sou filho de 3 mães, de 2 pais, mas uma coisa não tem em mim, nenhuma ferida na minha alma que eu carrego. Eu lembro com amor e com carinho de todos aqueles que permitiram que eu chegasse até aqui e que eu seja o homem que eu sou hoje. Não deixe nenhuma ferida te percorrer, te alcançar, te destruir. Seja quem Deus diz que você é filho amado. Pastor Vinícius. Glória a Deus. Querido, pode voltar ao seu lugar. Nós vamos orar por esses objetos e nós vamos orar por esses objetos e na sequência nós vamos encerrar o nosso culto de forma diferente hoje. Eu falei que a palavra era forte. Querido, olha, no processo, eu sei que a gente já passou do tempo, querido, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que o Isaac viesse aqui rapidaço. A mãe do Vi também. Mas quando a Ana Luísa, querido, que você sabe o processo, eu não vou contar a história dela, mas todos os dias eu colocava ela na cama, ela doente, e eu dizia para ela assim, quando ela começava a dormir no meu quarto, quando eu ia colocar ela na cama dela, eu virava para ela e falava assim: papai te ama. Talvez ela era um bebê, ela não sabia o que simbolizava isso, mas ela sabia da força das palavras. Gera emoções nos seus filhos. Gera emoção nos seus filhos. Gera emoção no seu cônjuge. Poderoso Deus, maravilhoso Senhor. Pai, nós estamos entregando, Senhor amado, esses objetos ao Senhor. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai querido, por cada uma dessas vidas aqui representadas, Senhor amado. Senhor amado, nós declaramos a sua bênção sobre cada um deles, Senhor amado. Nós repreendemos toda a obra do maligno sobre essas vidas, Senhor amado.
Nós chamamos a existência sobre a vida de cada um deles, ó Pai querido, a prosperidade, Pai querido. Nós chamamos a existência a cura sobre a vida de cada um deles. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um deles. Nós repreendemos todo o mal, Senhor amado. Que a principal bênção que cada um deles possa alcançar, Senhor amado, seja a bênção da vida eterna, seja a salvação, Pai querido. Senhor amado, que o Senhor possa abençoar cada negócio aqui representado. Que o Senhor possa prosperar a cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos embora para a nossa casa. Cadê o Isaac? Cadê? Está aqui. Hoje é aniversário do Isaac, gente. Você não vê, mas o Isaac abençoa muito a nossa vida. É ele que coloca a mídia, é ele que ajuda a ligar o som, é ele que, né? Então vamos abençoar a vida dele, a vida da Eva. Vem cá, Eva, para nós orarmos por você. Tem mais alguém aniversariando hoje, essa semana? Se quiser, é um momento de você receber a bênção, amém? Nós já vamos encerrar nosso culto, querido. Me perdoa, prometo que na semana que vem vai ser diferente para a glória do Senhor, amém? Poderoso Deus, maravilhoso Senhor, aqui está a Eva, sua filha, aqui está o Isaac, Senhor amado. Abençoa cada um deles, Senhor amado. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, está permitindo com que eles iniciem um ano novo na vida deles. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma grandiosa e sobrenatural nesse novo ano, Pai querido. Fazer com que esse novo ano seja cheio do Senhor, Pai querido. Cheio de prosperidade, cheio de conquista, Pai querido. Cheio de bênção para o louvor da sua glória. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém? Queridos, estenda suas mãos aqui. Temos um pedido de oração. Vamos orar. Vamos orar pela Geralda, pela Ana Lúcia, pela Marcele. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Senhor, nós entregamos a vida da Geralda nas suas mãos, bem também, Senhor amado, como a vida da Ana Lúcia e a vida da Marcele, Senhor amado. Todos eles precisam de cura, Pai querido. Restaura a vida deles de uma forma grandiosa e sobrenatural. Pai, é a igreja do Senhor que o Senhor revestiu de poder e autoridade, que está dando uma ordem no reino espiritual agora, para que essas vidas sejam tocadas pelo Senhor e que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, nós vamos embora para a nossa casa agora, mas você vai passar aqui na frente, você vai ser ungido e depois você vai passar lá atrás e lanchar. Você está proibido de ir embora sem lanchar ali, tá bom? Levanta a sua mão direita ao céu. Poderoso Deus, maravilhoso Senhor, obrigado por esse culto, Pai querido. Obrigado, Senhor amado, por cada uma dessas pessoas maravilhosas. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles de uma forma grandiosa e sobrenatural, nos levando agora debaixo da sua proteção, da sua guarda e do seu amor, em o nome do Senhor Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Uma vez mais, nos perdoe pelo horário. Não esqueça os seus objetos aqui, em nome do Senhor Jesus.